pode aparecer como consequência de uma noite mal dormida, durante uma gripe ou até depois de torcer pelo time, por exemplo. Eu estou falando da rouquidão. Para alguns, ela chega só mesmo depois de um excesso e logo vai embora. Mas, em outros casos, se torna uma incômoda companheira que muitas vezes vem acompanhada de dor e cansaço ao falar. E quando a rouquidão dura mais de 15 dias, é hora de investigar o motivo. Hoje você confere quais são os mais comuns. Nós vamos falar dos casos em que a voz é instrumento de trabalho e também ensinar algumas práticas que podem evitar a rouquidão. Tudo isso agora no seu Ligado em Saúde. Olá, sou Juliana Ferrer, coordenadora do Programa de Saúde Vocal da Prefeitura do Rio de Janeiro. Tudo bem, Juliana? Seja bem-vinda ao Ligado em Saúde. Tudo bem, obrigada pelo convite. A gente agradece a sua presença. Vamos entender a origem da rouquidão, por que ela acontece? Eu dei alguns exemplos ali no início, né? Quando a gente se excede, também, de repente, numa gripe, num resfriado, mas de uma forma geral, o que a gente pode falar? Ela pode vir acompanhada de doenças, né, específicas, pontuais, uma gripe, um resfriado, uma laringite. Uma alergia, né, de repente. Uma alergia também. respiratória. E pode também ser por um mau uso ou por um abuso vocal. Fui numa festa e falei muito alto, fiquei num jogo de futebol e gritei muito. Fui num show, tentei cantar junto. Exatamente. Então, situações em que a gente use mais do que deveria e pode surgir o sintoma da rouquidão no dia seguinte, né? Mas ela pode ser também uma característica daquela pessoa? Tem algumas pessoas que têm problemas estruturais, que a gente fala de que são alterações estruturais mínimas, que tá lá na prega vocal, mas que não incomoda no dia a dia. Às vezes pode incomodar quando elas forem exercer um papel profissional que exija mais desse uso da voz. Então, tem gente que fala, sou rouquinha desde criança. Provavelmente ela tem uma alteração na prega vocal que nunca foi investigada. Porque tem criança que já é rouquinha mesmo, Isso. né? Vamos dar uma olhada para a gente entender como é que a voz ela é formada. A gente tem aqui uma animação que vai representar um pouco disso, olha lá. São as pregas vocais ali, Juliana? Isso. E o ar que faz essas pregas vibrarem? Isso, é o ar, é a força aerodinâmica, que é o ar que vem dos pulmões, e a força mioelástica. A prega vocal ela é muito elástica, é uma mucosa elástica. Só que ela também necessita de músculos que aproximem a parte posterior da laringe. Olha, está repetindo. Para que, quando se junta essa parte posterior, que é aquelas bolinhas lá que a gente fala que é a aritenoide, cartilagem aritenoide, a força do ar que vem de baixo faz com que essa mucosa, que é elástica, vibre. Então, a gente tem que ter essa força muscular junto com essa vibração dessa mucosa. E necessariamente, quando a gente tem uma rouquidão, é alguma coisa acontecendo ali naquela região, ali naquelas pregas? Pode ser, mas pode ser também, por exemplo, uma faringite, que é uma porção posterior aqui, né, da nossa... Antes de chegar na laringe, pode fazer um edema. E aí, o edema chega na mucosa lá da prega vocal e aí causa essa rouquidão. E quando a gente fala de, eu tenho um nódulo, eu tenho um calo, é ali? É na mucosa da prega vocal. E aí, normalmente, por conta de mau uso, e aí quando a gente chega a desenvolver um calo ou um nódulo, é depois de quanto tempo de mau uso da voz? A gente não tem como prever, porque assim, tem organismos que são mais resistentes do que outros. Então, como é uma coisa muito individual e o jeito como usa, pode assim surgir depois de um mês, mas pode surgir depois de muito tempo. Então, o abuso vocal e mau uso vocal constante, sem os devidos cuidados, pode fazer com que apareça. E tem outras coisas que dão uma predisposição para isso. Tipo o quê? Então, se a pessoa é alérgica, se a pessoa, né, não tem o hábito de beber água, então tem fatores que contribuem para que aquilo surja mais rapidamente ou demore mais a surgir. Então, a gente pode dizer que existem grupos mais vulneráveis, né? Isso quando a gente Sim. está falando dessa rouquidão, assim, que acontece com um pouco mais de frequência. Porque ela pode ser aguda, não é isso? Ela vai acontecer depois de uma questão pontual, de um mau uso, de um evento qualquer, de uma doença. Ou ela pode ser persistente. Vamos dar uma olhada? A gente tem uma cartelinha que vai trazer as principais causas dessa rouquidão quando ela se torna uma rouquidão já persistente. Vamos mostrar aqui na nossa tela, que são esses nódulos ou cistos. O hábito de fumar também vai ajudar. Consumo de bebida alcoólica em excesso, o hábito de tossir ou a tosse crônica, que são coisas diferentes, a Juliana vai explicar.
refluxo, pessoas que têm refluxo, e aí até o câncer de laringe, que já seria algo mais grave, né, Juliana? Comenta pra gente, por exemplo, vamos começar ali pelo fumo. A gente percebe que pessoas que já fumam há muito tempo, elas têm uma voz diferente, né? Acaba, o que acontece? O cigarro tem substâncias muito irritativas, né, de mucosa respiratória. Então, pensando que a laringe está aqui no meio desse trato respiratório, o que acontece? A substância irritativa ela faz com que toda aquela mucosa enche, né? Cria um edema. Então, geralmente, o fumante tem uma mucosa mais edemaciada, mais gordinha, digamos assim, mais irritada, né? inchada. Então, quando você tem um edema, na hora de vibrar, a vibração tem que ser o quê? Contínua e periódica. Então, as duas pregas vocais têm que estar vibrando na mesma frequência ao mesmo tempo. Então, se eu estou com uma mais gordinha do que a outra, eu já tenho não tenho essa periodicidade, digamos assim. E aí causa o ruído na voz. Por isso que causa uma voz mais grave, mais pesada, com um pouco mais de ruído. E a bebida também, então, faz um efeito parecido, semelhante? A bebida, ela já dá, porque assim, quando a gente bebe muito, a gente fica como? Com uma fala mais arrastada, né? Uma coisa mais, porque atinge centros do equilíbrio, então você fala mais enrolado, então acaba alterando um pouquinho a voz também. Não que vai ter efeito diretamente na prega vocal, mas como tem um efeito na articulação, no modo de falar, pode alterar um pouco essa questão vocal, né? E ali o hábito de tossir ou tosse crônica. Tosse crônica é aquela pessoa que tem alguma condição de saúde que tosse por conta disso cronicamente. Mas hábito de tossir, as pessoas às vezes têm um hábito de... Às vezes a pessoa saiu de um quadro de resfriado, por exemplo, e aí estava tossindo muito durante o resfriado. Pode ser que esse hábito persista. Certo. E a crônica pode ser por causa de alguma doença específica, mas pode ser também por causa de um refluxo, por exemplo. Que é ali o nosso penúltimo item. O ácido volta e dá aquela vontade de tossir. Eu fico pigarreando e tossindo. O pigarro também é bem ruim. Também ajuda a ter essa rouquidão, né? De o uma pigarro, por exemplo, às persistente. vezes a pessoa tem vício de pigarrear, não é nem a questão de uma patologia. Adquiriu por conta de alguma questão mais pontual e aquele hábito, aquilo se tornou um hábito, né? Persistiu. E o câncer de laringe, gente, tem uns dados aqui, olha, de acordo com o INCA, 25% dos cânceres na região de cabeça e pescoço são cânceres de laringe. É um número alto. Né? Eu acho que é bastante importante a gente falar disso, porque a rouquidão é um sintoma que, de uma forma geral, as pessoas não dão muita atenção. A menos que você trabalhe com a voz, né? Você vai buscar, entender o que é, mas as pessoas acabam deixando para lá, não veem. Mas uma rouquidão, com quanto tempo de sintomas a gente deve investigar? E aí, falando já também do câncer de laringe, Juliana. Então, no câncer de laringe, o principal sintoma, se o câncer for na prega vocal, é a rouquidão, tá? Então, a gente sempre pede para qualquer tipo de pessoa que esteja com uma rouquidão persistente por mais de 15 dias, procurar o médico, fazer um exame para ver se tem alguma condição ali que esteja fazendo com que essa rouquidão esteja persistindo. Muitas vezes as pessoas chegam para a gente e você pergunta, há quanto tempo você está rouca? Ah, eu não sei. A pessoa pensa, às vezes a pessoa está rouca há anos, mas assim, foi procurar porque realmente sentiu uma necessidade. Mas tem o câncer da laringe, ele pode ser na prega vocal ou um pouco acima ou um pouco abaixo da laringe. E aí, nesses casos, não tem o sintoma da rouquidão. Aí os sintomas são outros, pode ser dor ao engolir, dificuldade respiratória, por quê? Porque se está crescendo uma massa ali no meio do meu trato respiratório, eu vou ter uma dificuldade respiratória, tosse persistente. Então, é importante procurar o médico quando tem algum desses sintomas, porque não necessariamente ele vai ter rouquidão, mas ele pode ter outros sintomas que já está sinalizando que pode ter um câncer nessa parte laríngea, né? Que não necessariamente na superfície da prega vocal. E quando ele é diagnosticado rapidamente, precocemente, as chances são muito altas de cura, né? Tem aqui, de acordo com o INCA, 90% até de chance de cura, caso esse diagnóstico seja rápido. Então, de fato, vale muito a pena procurar ajuda. E esse médico que faz esse primeiro contato, esse primeiro diagnóstico, independente de ser um câncer de laringe, a gente deve procurar um otorrinolaringologista, né? Isso. E Ou, no caso, ser encaminhado pela rede a esse profissional. É porque o otorrino é que vai fazer o exame que vai detectar qual o problema que tem na prega vocal, né? Por que não está funcionando direito? Os sintomas, eles podem dar dicas, né?
Assim, se, por exemplo, for além da rouquidão, eu estou com dor ao falar, cansaço, isso indica o quê? A gente indica que procure o otorrino para fazer a vídeo, que a gente fala um nome complicado, videolaringoestroboscopia. Por que do estroboscopia? Porque é aquela luz que lentifica o movimento. Então, a gente consegue ver melhor a vibração, se está fechando, qual a amplitude desse fechamento. Então, é o mesmo exame que faz, só que com essa luz estroboscópica. Que é uma câmerazinha, né? Ele dentro da câmera, ele tem essa luz que vai lentificar, como se fizesse uma câmera lenta na hora de... Porque a prega vocal pode vibrar de 150 a 250 vezes por segundo. Então, a gente precisa de alguma coisa que lentifique para a gente ver realmente como é que está acontecendo esse processo. E aí, a partir daquele diagnóstico, pode ser que você seja também encaminhado para diversos profissionais. Pode ser um fonoaudiólogo, né? Mas pode ser um gastro também, quando a gente fala de refluxo. Quer dizer, tem várias áreas aí envolvidas também nesse tratamento, que é o que a gente vai falar no próximo bloco. Mas voltando à questão da criança, do bebezinho, que você já sente, já ouve até aquele chorinho, já é rouco. Precisa investigar? É motivo de preocupação? Tem a ver também com o hábito da família? Quando é bebezinho, muito bebezinho, a gente pede para observar. Chora muito, então vamos consolar essa criança para ela não chorar tanto, porque pode ser um excesso de choro. Mas tem casos assim, a criança está com cólica, ela vai chorar muito porque ela está com muita dor e pode vir uma rouquidão pontual após esse choro. Pode ser por caso de gripe, um resfriadinho, uma questão respiratória, alergia respiratória, e até mesmo às vezes um refluxo, porque tem bebê que tem refluxo. E aí já fica rouquinho. E aí tem a irritação dessa mucosa. Então sempre tem que investigar para ver qual é a causa para a gente poder estar tratando essa causa. No caso de criança que eu te falei, às vezes tem uma alteração estrutural que, ele foi jogar futebol, gritou lá no jogo de futebol e qualquer coisinha que exceda a voz, foi brincar com os amiguinhos de pique-esconde, pique-pega, gritou um pouquinho e tem a criança que fala muito alto às vezes, porque a família toda fala muito alto e aí vai todo mundo ficando rouco na família, né? Também. Também tem isso. Tá certo. Mas e quando a voz é o nosso instrumento de trabalho? Depois do intervalo, você vai ver como são feitos a prevenção e o tratamento do problema com professores da Rede Municipal do Rio de Janeiro, Rede Municipal de Educação. E a Juliana vai dar dicas sobre hábitos e alimentos que podem ajudar a evitar a rouquidão e até aliviar o incômodo depois do mau uso da voz. Espera a gente, que o Ligado em Saúde volta bem rapidinho. Estamos de volta e o assunto de hoje é a rouquidão. Antes do intervalo, a gente entendeu as principais causas desse problema e agora a fonoaudióloga Juliana Ferrer vai falar sobre o tratamento e prevenção. Mas antes, Juliana, a gente vai dar uma olhadinha porque a gente foi gravar no programa Saúde Vocal do Professor, que é um programa que é uma parceria, né, uma ação conjunta entre as secretarias de administração, de saúde e de educação aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro. Essa parceria teve início em 2001, então a gente vai dar uma olhadinha para ver como é que eles fazem esse tratamento ali dos professores da rede. Vamos ver. Bárbara, como é que é a sua rotina hoje aqui na escola? Bom, eu tenho 15 turmas, pelo meu concurso eu dou 30 tempos de aula semanais, e aí essas 15 turmas de primeiro ao quinto ano, né, do ensino fundamental 1, e os tempos são divididos ao longo da semana, cada turma tem uma média de 30 crianças. Então você usa bastante a sua voz. Bastante. Bom, estou de microfone, não é mesmo? Porque hoje já é quinta-feira, a voz já tá como? Good or bad? 1, 2, 1, 2, 3. Tell me when your birthday is. Antes do programa era assim, segunda-feira eu dava aula, terça-feira eu já estava sem voz pro resto da semana. E aí hoje em dia não, hoje em dia eu já uso muito mais a voz, assim, acho que de forma mais consciente, e aí eu acabo conseguindo que ela dure a semana toda, mais ou menos de forma igual. Claro que na sexta-feira eu já estou com a voz meio cansadinha, mas a gente vai resistindo até o final da semana. No treinamento vocal, que são feitos esses acompanhamentos, esses atendimentos, geralmente são 4 horas de encontro, são atendimentos em grupo, visando
preventivo, né? E aí a gente faz um atendimento global para eles no treinamento e a gente tem o tratamento, que aí sim é um tratamento totalmente individualizado para o professor da rede pública e buscando saber não só como é que é a função dele de trabalho, mas como é que ele é na vida dele. Então, quais são as outras questões que ele faz? Será que ele é cantor? Ele canta em igreja? Ele é o síndico do prédio associado a professor, né? Quando eu fui admitida na prefeitura, que a fono detectou um caminho para uma lesão, então ela pediu para fazer esse acompanhamento. E aí as recomendações assim, de usar o microfone, de não beber água muito gelada durante o dia e tratamento da alergia também, que foram todas coisas que a gente foi descobrindo com esse tratamento lá na CRE. E antes de dar aula, você se prepara de alguma forma? Você aquece a voz? Sim, Como eu sou professora de inglês, eu troco de sala, né? A cada 2 tempos eu troco de sala de aula. Então ela fala, faz andando entre uma aula e outra, faz no começo, faz no final, faz na fila com as crianças, assim, dá o seu jeito, né? O que eu acho que é o principal para o professor é a questão de valorização mesmo. O professor, ele se sente desvalorizado com a questão de, poxa, são 30 alunos em sala às vezes, o ar-condicionado está quebrado, eu tenho que correr para fazer um planejamento, são quantas turmas durante um dia inteiro. 40 horas significa que esse professor praticamente, né, a família dele é a escola. Toda vez que a gente está sob estresse, a voz da gente muda. Então, a gente tensiona músculos, a gente, né, tenta falar um pouquinho mais alto, faz mais esforço. E o que você aprendeu de mais precioso com a sua fonoaudióloga? Eu acho que é assim, você entender que se você usar muito agora, não vai ter para depois. Então, tem que sempre ter essa coisa de você conter a voz o tempo todo. Às vezes, né, criança, bagunceira, você... tenho vontade de gritar, mas aí eu falo, não vou gritar. E aí você aprende a lidar com a criança de outra forma também, que acaba sendo até mais saudável dentro da sala de aula. Eles falam, não, a tia Bárbara não grita, a tia Bárbara é muito boazinha. Mas na verdade eu não grito também, porque se eu gritar numa turma, as outras 14 ficam sem aula, né? August, September, October, November, December. É bem legal, assim, a gente acaba tendo que construir as estratégias para trabalhar bem com a voz, né? Eduarda, happy birthday to you, aê! E que bacana, né? Porque eles devem se sentir super valorizados de ter alguém ali cuidando não apenas de um instrumento de voz, mas de algo que é a voz, que vai nos permitir toda a nossa comunicação, né? Qualidade de vida, é uma série de coisas, né, Juliana? Acaba mexendo muito com a autoestima deles, né? Porque quando você trata a voz dele, você sinaliza outros problemas. Então, assim, às vezes eles passam a fazer atividade física por causa do programa, porque a gente recomenda, tem que fortalecer musculatura para respiração, fortalecer trapézio. Acabam perdendo peso, porque ajuda na questão vocal também. Então, eles se sentem realmente agradecidos e acolhidos, né? E é uma mudança muito maior, né? Muito maior, transformadora, qualidade de vida. Que vai evitar o afastamento desse professor, né? Vai evitar o adoecimento dele. Então, acho que todo mundo vai ficando agradecido. É o diretor da escola, né? É o aluno, é o próprio professor. Quando eles percebem que isso é importante, eles começam a mandar mais professores também, né? Porque eles veem, poxa, não tem mais professor licenciado na minha escola. Tem escola que a gente já treinou quase todos os professores da mesma escola, eles percebe essa diferença, porque o afastamento diminui assim absurdamente. Muito legal, muito bacana. E quando necessário, o programa também, né, os profissionais do programa encaminham para outros profissionais, né, que é aquilo que a gente conversou no primeiro bloco. Às vezes um gastro, quando tem necessidade, um otorrino, isso acontece, né, Juliana? Acontece um endócrino, porque às vezes a gente desconfia que possa ter alguma alteração hormonal que também interfira na voz. Em relação à tireoide, em relação à menopausa. Então, tem fatores que interferem também. E assim, claro, dependendo do problema, a gente identifica que o tratamento vai ser, então, com um endócrino, então com um gastro, então, né, com um otorrino. Mas no caso de um cisto ou de um nódulo, a fonoterapia resolve? Em que casos uma medida mais profunda ali é necessária, como, de repente, uma cirurgia? Como é que é isso? Geralmente, o nódulo é uma inflamação do tecido. Então, você fez muito esforço. Então, por isso que eles falam que é calo, né? Inflama o tecido e aumenta aquela massa ali que então, causa a rouquidão. rouquidão. Coisa.
E aí, o que acontece? Se eu tenho um nódulo recente, eu procuro logo o médico, eu vou fazer tratamento, a possibilidade daquilo dele regredir é muito alta. Só com fonoterapia, mudança de hábito, né? Aí tem que fazer toda a adequação. O cisto é uma alteração estrutural. A pessoa nasce com aquilo, e aí quando ela vai usar a voz mais intensamente, ele inflama e enche aquela superfície. Pode ser que com o tratamento fonoaudiológico a gente consiga também desinflamar e aquilo dali continuar. Só que você vai ter sempre uma rigidezinha de tecido, então vai ter sempre uma rouquidão de fundo. Isso não quer dizer que isso vai atrapalhar você no seu dia a dia. Que se conseguiu resistência para aguentar, né, falar muito tempo com aquela voz, mesmo que rouquinha, a gente prefere não optar por a cirurgia, porque a cirurgia envolve uma cicatrização. E se a cicatrização não for boa, vai causar uma rigidez que vai ficar, às vezes pode ficar uma rouquidão pior do que antes. Então, caso a caso, assim, né? A cirurgia a gente indica quando você tentou todas as alternativas e não consegue. Quer dizer, é possível, resolver mudando hábitos, você também contornar o problema. E aí, vamos falar dos hábitos? Claro que a gente já entendeu ali algumas causas da rouquidão persistente, a gente consegue, claro, entender, não fumar, né? Não consumir bebida alcoólica em excesso. Mas tem outros hábitos também, por exemplo, alimentares, que podem contribuir. Fala pra gente o que ajuda e o que atrapalha quando a gente está falando de rouquidão. A gente sempre pede para pessoas, principalmente as pessoas que usam a voz profissionalmente, evitar comidas muito pesadas e condimentadas antes, né, de trabalhar. Por quê? Porque pode causar irritação gástrica e dar um refluxo, dar uma azia. E aquilo dali vai queimar um pouco, né? A região posterior da laringe, pode cair um pouco na mucosa da prega vocal, causando irritação e causa rouquidão. Tem a maçã que é comprovado cientificamente que ela tem efeito adstringente, de limpeza. Ajuda, então, é fibrose, então quando a gente mastiga, ela solta a musculatura da articulação, então você fica com uma articulação mais ampla. É muito líquida, então tem uma certa quantidade de água. Então a gente fala assim, se você gosta de maçã, você come maçã, mas se não gosta, também não resolve o problema de rouquidão. A gente pede para evitar leites e derivados para quem tem antes do uso da voz. Não, assim, o leite e o derivado, ele tem pessoas que sentem que há um espessamento da saliva, um engrossamento. Então e fica isso uma pode coisa. Prejudicar? Pode prejudicar na hora de você falar que você está falando. Aí tem uma dicção. E aí está uma coisa incomodando, uma coisa mais viscosa, né? E a gente acaba pigarreando, né, fazendo alguns hábitos que não seriam são interessantes para isso. E quando a gente usa a voz mal, né, pontualmente, ali depois de torcer pelo time, né, como eu falei, depois de um show, quais dicas você dá para essa pessoa no dia seguinte, aquele day after, assim, para poder salvar o SOS? Beber bastante água e fazer repouso vocal, né? Se eu fiz muito abuso... É que a gente fala. Calada, né? Ela estava até falando, né, que eu não posso gritar porque eu tenho 14 turmas. Se eu gritar em uma, as outras 14... Porque a gente fala, tem meios de falar alto sem gritar. Por exemplo, numa escola eu posso chamar a atenção de alguém alongando uma vogal. Então, gente, atenção! Eu não estou gritando, mas eu estou falando mais alto e o meu alcance está maior. Então, a gente tem algumas dicas, né, que a gente dá, que a gente pode usar, né, no dia a dia sem ficar... Eu falo para eles, olha, vocês não podem gritar na escola, mas vocês também não podem gritar em casa. Não podem chamar o filho de um outro cômodo. Você está gritando. Então, tem coisas que a gente faz que a gente não percebe. Isso pode explicar a minha rouquidão. E o uso de pastilhas, sprays? A gente não recomenda, principalmente durante o período de trabalho. Se eu estou trabalhando, estou usando minha voz... Por quê? Porque ela dá aquela sensação de anestesia, de refrescância. Então, se eu estou sentindo que a minha voz não está legal, e aí eu tomo um negocinho desse, vai dar uma certa anestesia. E aí eu vou continuar falando como se nada tivesse acontecido. Eu não estou respeitando o limite, né, do meu corpo. Aí o então, efeito eu falo, depois, quer usar, né? usa antes de dormir, porque você vai dormir e não vai falar. Dá um alíviozinho. Mas durante o... Mas assim, pastilha que eu falo é house. Se for pastilha que anestesia mesmo, que tem efeito médico, aí tem que ser prescrita. Tem que passar pelo profissional de saúde, aquela velha porque fica tudo lá na prateleira, né? As pessoas pegam. Isso aí. Muito bom, muitas informações aqui interessantes para a gente cuidar da nossa voz, né, gente? E evitar, então, a rouquidão, buscar um profissional para saber do que se trata ali, qual é o motivo, porque pode ser uma causa mais grave e aí é importante
ficar logo sabendo para tratar. Muito obrigada, Juliana, pelas suas informações e até uma próxima. Eu que agradeço. E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui, mas no nosso site você pode rever este e todos os outros programas que já fizemos. E para enviar sugestões de tema, basta entrar em contato pelo e-mail ligado@canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122. Você também pode falar com a gente pela página do programa no Facebook. Vai lá e curte. Eu te encontro no próximo Ligado em Saúde. Até lá!